Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo esteja com todos nós nessa noite. Também a você que nos acompanha de casa, ou de qualquer lugar onde você esteja nos ouvindo ou nos assistindo, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida nessa noite, através de tudo aquilo que já foi feito aqui nessa noite, de todo o louvor que nós já prestamos, e também com a ministração da palavra dele. Queridos, nessa noite nós vamos meditar num texto que se encontra na carta que é anônima, escrita aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1, os versos 1 a 4. E me permitam só compartilhar o modo como foi que Deus, o Espírito Santo, decidiu que esse seria o texto que nós haveríamos de estudar nessa noite. Às vezes nós, quando estamos buscando mensagens para trazer à igreja, quando nós pensamos em algum tema específico para trazer para a igreja, invariavelmente a gente quer suprir alguma necessidade que nós estamos percebendo de maneira geral, ou na sociedade, ou especificamente na igreja. E muitas vezes nós pensamos em falar sobre angústia, ou a resposta de Deus para a angústia, para a dor, para o sofrimento, para a escassez, para a insegurança. E nós temos isso no nosso coração porque nós pensamos no melhor para a igreja, e a gente gosta de alimentar a igreja com aquilo que realmente o Senhor traz como respostas para a nossa constituição humana, para os nossos temores. E a minha intenção nessa noite justamente era falar sobre algo desse tipo, de trazer respostas bíblicas, a resposta divina do Senhor ao nosso coração, que às vezes é tomado por angústia, tristeza, cansaço. Nós somos abatidos durante a semana por diversas lutas e às vezes muitas derrotas. E a intenção do meu coração era justamente trazer algo nesse sentido. Mas ao estudar e realmente buscar a vontade do Senhor para a mensagem dessa noite, isso não é uma revelação, Deus não trouxe essa revelação, porque a revelação dele já se encerrou, mas o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo foi muito claro ao dizer que a mensagem dessa noite, e não somente dessa noite, mas todas elas, deveriam falar de Jesus. E por alguns segundos eu fiquei me perguntando, mas falar de Jesus e da sua obra, mais uma vez, diretamente, não sobre o sofrimento humano, sobre as nossas dores e angústias? E alguns segundos depois também o Espírito Santo mesmo responde, sim, porque ao falar sobre Jesus Cristo, nós falamos sobre dor, sobre angústia, sobre sofrimento e de como o Senhor Jesus responde a tudo isso. E às vezes eu fico me perguntando, como falar da obra de Jesus Cristo traz respostas à nossa dor e ao nosso sofrimento, assim tão de maneira clara, tratando claramente sobre Cristo, mas levando isso também em consideração, tratando sobre o nosso sofrimento. E eu me perguntando em tudo isso, como falar então? E as conclusões que eu chego é que, ao falar de Cristo, nós falamos sobre um homem que é um homem de dores. Ao falar sobre Jesus Cristo, nós podemos falar e dar respostas bíblicas para o nosso cansaço, porque Ele mesmo nos convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a conclusão de tudo isso que eu chego após essa fala do Espírito Santo é que, ao falar de Jesus Cristo, nós damos resposta às nossas dores cotidianas. Não há outra mensagem a ser pregada a não ser o Senhor Jesus Cristo. Um púlpito não pode pregar nada que não seja, ou ninguém que seja, além de Jesus Cristo. E eu me lembro então da pergunta, da resposta que Pedro dá ao ser questionado por Jesus sobre
um possível abandono em segui-lo. E Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? O que nós pregaremos, se só Cristo tem palavras de vida eterna? E eu me lembro mais uma vez também de uma outra frase de um outro teólogo, que diz: me dê o Cristo bíblico ou não me dê nada. Então, pensando nisso, queridos, ao ter essa fala do Espírito Santo e ser convencido de que pregar a Cristo é melhor, nós vamos meditar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo nessa noite, para trazer respostas àquilo que a gente sente cotidianamente: medos, angústias, alegrias, tristezas, sofrimento, cansaço, e como Jesus Cristo lida com tudo isso e como nós podemos lidar com isso a partir de uma teologia puramente cristocêntrica, porque Cristo é o centro da nossa vida, o centro da história é Jesus Cristo, e Ele é o centro da igreja. E é por isso que nós vamos pregar, mais uma vez, diretamente sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, mais especificamente, sobre os ofícios de Jesus Cristo. Então, nesta noite, vamos ler, então, Hebreus, capítulo 1, os versos 1 a 4. E assim diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa carta é uma carta anônima que muitos já tentaram associá-la a Paulo, muitos tentaram associá-la a Apolo, que também foi um grande obreiro do período apostólico, outros tentaram associá-lo ao casal Priscila e Áquila, mas nenhuma dessas teorias chegou a ser realmente de fato comprovada. Então hoje nós não temos a resposta de quem foi o autor dessa epístola, mas nós temos uma noção de quem foi o público dessa epístola. Como nós percebemos, o título dessa epístola é Epístola aos Hebreus. Isso levanta algumas questões e de quem era realmente esse público, se eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo e agora se foram convertidos ao cristianismo, ou se eram judeus que seguiam a lei mosaica, como os fariseus seguiam, os saduceus seguiam, e foram convertidos ao evangelho, como Nicodemos foi convertido, sendo um fariseu, como Zaqueu, que era um publicano, que era judeu, mas foi também convertido ao evangelho. Essas questões surgem para que a gente possa entender por que essa carta foi escrita. E nós entendemos, então, que essa carta foi escrita para judeus convertidos ao evangelho, ou seja, aqueles que seguiam o judaísmo, convertidos ao evangelho de Jesus Cristo, e que agora estavam sofrendo perseguição por conta desse evangelho, e assim como o apóstolo Pedro escreve na sua carta, estavam vivendo na dispersão. A dispersão que era, então, um movimento que a igreja de Cristo teve que fazer, porque foi dispersada pela perseguição na época, e na época apostólica. Então nós percebemos que essa carta nos mostra uma defesa do evangelho para esses cristãos recém-convertidos do judaísmo e que precisavam ser fortalecidos numa fé que não se baseava na lei mosaica propriamente dita, porque Cristo cumpre a lei e nós agora vivemos num período em que muita coisa que a lei dizia não se aplica mais, porque ela foi cumprida em Jesus Cristo. E esses crentes judaístas, esses crentes convertidos do judaísmo, precisavam entender que cristianismo e o judaísmo da lei mosaica tinham as suas diferenças. E o que povoava a mente desses hebreus, desses judeus que viviam na dispersão, perseguidos por essa nova fé, era algo do sentido
do cerimonialismo da lei mosaica que era tão forte e que agora não existe mais. Que cerimonialismo era esse? Os judeus sempre se gloriavam da sua lei e eles tinham apreço pela lei e pelo cerimonialismo que ela detinha. Eles gostavam dos sacrifícios, eles se amparavam no sacerdócio, eles tinham os seus rituais, as suas festas, eles tinham o templo para então se dirigir e entender que ali era a morada de Deus na terra. Eles tinham a arca, eles tinham os levitas, e a religião judaica justamente era uma religião com muitos símbolos, símbolos visíveis inclusive, e quando chega no cristianismo não tem nada disso. Quando chega no cristianismo, nós então entendemos que há um sacerdócio universal, onde não é mais os levitas que oficiam diretamente ao Senhor, e só eles, mas todos nós temos acesso. Não há mais essa figura sacerdotal, não há mais o sacrifício, não há mais as festas, não há mais o regime alimentar do judaísmo, e para eles isso talvez tenha sido um impacto. Porque todos nós, pensavam eles, nós tínhamos uma religião com toda essa expressividade de rituais, com todos esses monumentos, com todas essas instituições que representavam algo grandioso, e agora nós não temos mais. Cadê o templo? Cadê a arca? Cadê o sacerdócio? Cadê o sacrifício? Cadê as festas? Nós não temos mais nada. Será que realmente o cristianismo, será que essa fé a qual nós estamos sendo perseguidos, realmente é uma fé que vale a pena seguir? Porque não tem nada. Mas não tem nada do ponto de vista cerimonial, porque o cerimonialismo da lei apontava para alguém, e o cerimonialismo da lei foi cumprido em Jesus Cristo. Por que não tem mais sacrifício? Porque o Cordeiro já foi sacrificado. Porque o Cordeiro, o perfeito Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Por que não tem mais sacerdócio? Porque hoje todos somos sacerdotes, nação de sacerdotes. E era isso que eles precisavam entender. Era isso que o autor de Hebreus vai tratar durante toda a sua carta. E um dos textos que compõe essa epístola aos Hebreus, que trata de um tal de Melquisedeque, é justamente para defender que Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo, é muito superior ao sacerdócio levita. Porque eles estavam se perguntando: qual é a abrangência da obra de Jesus Cristo e o alcance dessa obra e o poder de Jesus Cristo em relação à lei de Moisés? E o questionamento que eles estavam fazendo era justamente: como é que Jesus Cristo é esse sacerdote, esse sumo sacerdote, se nem da tribo levita ele era? E lembrando que só poderia ser sacerdote, sumo sacerdote, aquele que era da tribo de Levi, e para ser sumo sacerdote precisava ser diretamente da descendência de Arão. O primeiro questionamento, então, começa com essa questão: como é que ele pode ser sacerdote se nem levita ele é? E aí o autor de Hebreus diz: o sacerdócio de Cristo é muito superior ao sacerdócio levita, porque ele é como Melquisedeque, porque ele não teve início de vida, não teve origem, não teve fim. O sacerdócio dele, portanto, é igual ao de Melquisedeque, esse sacerdote que se encontrou com Abraão antes mesmo da lei mosaica, e que nada se sabe sobre ele. Ele apenas surge na história como sacerdote do Deus Altíssimo, e ele então se relaciona com Abraão, e ele some na história assim como ele apareceu. E o autor de Hebreus está dizendo: ele é como Melquisedeque. Ele é superior ao sacerdócio levita, porque ele não tem início e nem fim. Os levitas têm início, o sacerdócio levita tem início, mas o de Melquisedeque não. Então Cristo é superior a ele nesse sentido. Mas, queridos, como eu já disse, essa carta aos Hebreus foi escrita para que os cristãos que professavam a fé nesse Cristo e que vinham dessa religião com vários cerimonialismos, não voltassem para ela achando que lá era que estava a verdade. O fato de ser um judeu ou de seguir a religião judaica não era um problema em si. O problema era que o judeu se amparava em toda essa formalidade, assim como os fariseus o faziam. Eles gostavam do cerimonialismo,
mas eles não entenderam que tudo isso se cumpre em Cristo. E o livro de Hebreus vai explicar tudo isso. É por isso que eu, às vezes, brinco com os jovens da nossa igreja, que eles precisam ler Levítico. Todos nós precisamos ler Levítico para entender, inclusive, o livro de Hebreus. E nós precisamos ler Hebreus para entender Levítico. Para entender que todo aquele cerimonialismo foi cumprido e que a gente não precisa mais seguir aquele tipo de cerimonialismo. Por que nós não seguimos o sábado? Essa é uma pergunta que Hebreus, Levítico e todo o contexto bíblico responde. Mas ele então começa a sua defesa da pessoa e da obra de Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo é o pleno representante de Deus para trazer a sua revelação. Inclusive, esse é o primeiro versículo, que Deus falou outrora aos pais, de muitas maneiras e muitas vezes, pelos profetas. Essa é a primeira verdade que nós temos aqui, que Deus se revela ao ser humano, e que se Ele não fizesse isso, nós jamais teríamos conhecimento dEle. Se Deus quisesse se manter separado da sua criação, numa espécie de deísmo, numa espécie de aquele Deus que constrói, que faz o mundo, mas é um Deus que abandona todas as coisas, deixando tudo ao relento, às leis naturais. Isso nós chamamos de deísmo, um Deus que abandona a sua criação e se mantém separado dela. Se Ele quisesse fazer isso, Ele faria. Mas não foi assim que Ele decidiu fazer. O que Deus decide é se revelar ao ser humano. Portanto, esse primeiro versículo nos diz que Deus se revela. Isso pressupõe vida. Isso pressupõe que nós servimos a um Deus vivo e que fala conosco. Nós não servimos a um pedaço de madeira, uma escultura de pedra, um pedaço de escultura de gesso, mas nós servimos a um Deus vivo que fala e que se revela. E essa era a garantia que o povo hebreu tinha, de estar servindo ao Deus que falou aos pais, e quando ele diz que, havendo Deus outrora falado aos pais, o autor está dizendo que os antepassados, a nação de Israel antepassada, ouviu a voz de Deus, e ele associa a imagem desse Deus, ao qual os hebreus tinham tanto apreço, com justiça, claro, à figura de Jesus Cristo. Ou seja, não dá para separar a figura do Yahvé do Antigo Testamento e a figura de Jesus Cristo do Novo Testamento. Eles são um só. A primeira defesa que o autor de Hebreus faz é: vocês não precisam voltar ao judaísmo, às práticas do Velho Testamento, para terem contato com o Deus de vocês, porque Jesus Cristo é a expressão dele. Deus falou pelos profetas, Deus falou aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala por meio do Filho. E mais uma vez nós precisamos entender a questão da revelação, que é uma questão progressiva. Quando nós falamos de uma revelação progressiva, nós entendemos que Deus ele vai numa espécie de movimento de escalada, revelando a sua vontade aos seres humanos, especificamente a nação de Israel, que foi a nação eleita por Deus para receber a sua revelação e então fazer com que essa revelação chegasse a todo mundo, inclusive até nós. Nessa escalada, queridos, que nós percebemos da revelação divina, Deus ele não traz todas as verdades em uma só vez. Ou seja, quando Deus promete que o filho da mulher, que o descendente da mulher, iria pisar a cabeça da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ali quem está sendo prefigurado é Jesus Cristo. Mas ali Moisés, ao descrever essa cena, não sabe que o seu nome é Jesus Cristo, não sabe quando ele vai vir, não sabe se ele vai presenciar esse nascimento. Moisés não sabe disso. E ali nós temos o que nós chamamos de semente do Evangelho. O que era importante para eles saberem na época sobre a redenção foi dito. Hoje nós sabemos muito mais do que eles, porque nós temos a revelação completa de Deus. E nesse movimento de progressividade, Deus vai falando através de sonhos, de anjos, de profecias, Urim, Tumim, que era uma forma de revelação também divina. E isso mostra que essa progressividade vai chegar
em um ápice. E quando nós chegamos a esse texto de Hebreus, nós percebemos que esse ápice é Jesus Cristo. E abrindo um parêntese aqui para dizer a respeito da revelação que chega em Jesus Cristo e nos seus apóstolos, e ela se encerra nos seus apóstolos, para defender a ideia de que Deus não se revela mais de maneira como Ele faz na Escritura. Aqui nós entendemos que a revelação de Deus cessou. Porque Deus, nesse movimento progressivo da sua revelação, revelando-se aos poucos, Ele chega então no ápice, que é Jesus Cristo, e então não faz mais sentido Deus ainda continuar revelando, dando sonhos, dando visões. Porque seria muito incoerente dizer que Deus chegou ao seu ápice da revelação e Deus ainda continuar revelando, trazendo revelações, trazendo profecias, pastores e líderes religiosos dizendo que sonhou, que Deus se revelou. Que incoerência é essa? Se Deus já chegou ao seu ápice da revelação, por que Deus haveria então de continuar se revelando? E então, queridos, ao entender que Jesus Cristo é o ápice dessa revelação, nós percebemos que é Ele o portador da verdade última de Deus. Se nós queremos respostas para o nosso coração, queremos resposta para aquilo que para as nossas angústias e temores, é Jesus Cristo quem vai nos dar. Essas respostas ao nosso coração é Jesus Cristo quem vai dar, porque o próprio Isaías vai dizer que ele é um homem de dores e sabe o que é padecer. É por isso que ele tem a capacidade, ele é capacitado a ser o nosso sumo sacerdote, porque ele sabe as nossas dores, ele sabe onde você está sofrendo, ele sabe onde você está cansado. É por isso que ele pode dizer: vinde a mim, aos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Cristo. O primeiro versículo, então, queridos, vai dizer que Deus um dia falou aos pais pelos profetas e de diversas formas, mas esse movimento parou. Ou seja, Deus não fala mais. Mas hoje, e o hoje de Hebreus aqui é um hoje, quando essa epístola foi escrita, e não hoje continua sendo assim, hoje ele nos fala pelo Filho. Mas como entender então se Jesus Cristo, essa epístola fala que Jesus Cristo falou, ou Deus falou pelo Filho? Será que Jesus Cristo não fala mais de jeito nenhum? Será que Jesus Cristo realmente nos deixou e Ele não se comunica mais conosco? Sim, Jesus Cristo se comunica conosco de duas formas. Primeiro, pela sua palavra. A palavra de Jesus Cristo é essa palavra que nós temos revelada, de Gênesis a Apocalipse, essa é a palavra de Deus e é a palavra de Cristo. É assim que Deus fala e é assim que Deus dirige a sua igreja. E é assim que Deus deve dirigir a sua vida. E a outra forma com que Deus também nos fala é pelo Espírito Santo, também chamado de Espírito de Cristo. E como o Espírito Santo fala conosco? Trazendo novas revelações? Não. Mas o próprio Jesus vai dizer que Ele enviaria um outro Consolador, e esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, nos faria lembrar de todas as suas palavras. O Espírito Santo fala conosco hoje, mas não trazendo novas revelações. É claro que Deus, se Ele quiser falar novamente da forma com que Ele falou na Escritura, Ele pode fazer isso. Mas não é o modo habitual que nós entendemos. E cada revelação particular que talvez Ele traga, precisa ser pesado através da Escritura. Toda nova revelação, como Paulo diz, se um anjo do céu trouxer uma nova revelação, seja considerado anátema, maldito, mentira. Então, nós chegamos à primeira conclusão de que Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus. Não precisa de nós buscarmos mais nenhum tipo de revelação com nenhum outro líder. Nós não precisamos atualizar, inclusive, a Escritura, como foi dito aqui. Atualizar a Escritura é para pessoas que realmente não foram transformadas pelo Evangelho. Porque quando nós temos um conflito com a palavra, não é a palavra que está errada, somos nós que estamos. E nós é que precisamos ser atualizados a partir do Evangelho. Então, queridos,
primeira defesa que esse autor a essa carta de Hebreus faz é que o Deus que falou a Israel é o Deus que está falando através de Jesus Cristo e que eles não precisavam voltar atrás. Essa é a primeira verdade que nós chegamos com esse primeiro versículo. Então nós entramos na função e no papel de Cristo em revelar a Deus. O verso 2 nos mostra uma outra atribuição de Jesus Cristo, que além de revelar o Pai, revelar a sua vontade, Jesus Cristo também detém o mesmo poder e divindade do que ele. Durante a história, eu vou explicar, nós vamos ler esse versículo. Durante a história, surgiram algumas doutrinas que dizem que Jesus Cristo é um pouco menor do que Deus. Doutrinas, inclusive, que permanecem ainda hoje e que negam a plena divindade de Jesus. Porque Jesus, o tempo todo, está lançando luz no Pai, na obra do Pai e na vontade do Pai. E isso faz com que alguns teólogos da história considerassem Jesus Cristo como inferior a Deus. Mas o que nós vemos aqui é que o autor aos Hebreus está preocupado em mostrar que Jesus Cristo não é inferior em nada ao Pai, nem ao Espírito, e nenhum deles é inferior um ao outro. Observe então o que diz o versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que Jesus Cristo está sendo, o modo como Jesus Cristo está sendo apresentado aqui, é de Criador. Um hebreu, um judeu, ao ler isso aqui e ver que a figura de Jesus Cristo está associada com a criação, invariavelmente a sua mente já se voltava para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira verdade que a Escritura nos traz. O universo não surgiu do nada por si só. É claro que Deus trouxe o universo do nada, mas o universo não surgiu por uma aglomeração de moléculas que por si só se desdobraram na história e se transformaram no que nós temos hoje. O judeu sabia que o universo havia sido criado por Deus, mas a novidade para o judeu aqui era: quem fez o universo foi Jesus Cristo. Essa era a grande defesa que o autor aos Hebreus está fazendo. O autor aos Hebreus vai construindo uma mentalidade cristológica nesse judeu, para ele perceber que Jesus Cristo é a revelação de Deus, Jesus Cristo é Deus completo e foi Ele quem criou o universo. É o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, trazendo a verdadeira interpretação de Gênesis capítulo 1. No princípio, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou os céus e a terra. Isso para o judeu soava estranho, porque ele foi acostumado a entender que Yahvé, e apenas Ele, era o Criador. No entanto, nós vemos a Trindade povoando em todo o tempo o movimento de criação. Inclusive o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. O Espírito Santo estava presente ali, e agora nós temos a informação de que foi através de Jesus Cristo que o universo foi criado. Esse mesmo Jesus Cristo que revela o Pai de maneira perfeita é o Cristo que estava com o Pai na criação do universo. E é isso que João capítulo 1, verso 1 a 3 nos diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Cristo. Essa é a segunda verdade que nós percebemos nesse texto, que Cristo é Criador e um só com o Pai em divindade. Então nós entramos na questão dos ofícios de Deus, ofícios de Cristo, ou seja, as funções mais específicas quanto à obra de Jesus Cristo após a sua encarnação. Versículos 3 em diante nos diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui nós entramos então na segunda parte desse texto que trata dos ofícios de Jesus Cristo enquanto homem, enquanto Deus encarnado. Cristo é o Deus eterno que estava com o Pai na criação, mas Cristo também é totalmente homem que vem ao nosso encontro e que tem os seus ofícios. O primeiro ofício que nós percebemos nesse texto é que Jesus Cristo é o representante de Deus diante de nós. E quando nós falamos de representante de Deus, vindo da parte de Deus até nós, o judeu se lembrava de uma outra instituição, de uma outra figura do Antigo Testamento, que era o profeta. O profeta tinha a responsabilidade de falar da parte de Deus ao povo. Ou seja, era ele quem recebia a revelação de Deus e era ele quem entregava essa revelação ao povo. E o que nós estamos percebendo aqui é que Jesus Cristo é esse profeta. É o Deus que se encarna, é o Deus que se esvazia, como a Filipenses capítulo 2 diz, ele deixa a sua habitação celeste e vem até nós com uma mensagem, como nós já percebemos a revelação de Deus. E como é que nós percebemos que Cristo, então, cumpre esse papel de representante de Deus diante de nós? Quando o texto diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Um homem, o Cristo homem, que é a expressão exata do ser de Deus. E o que quer dizer essas duas expressões? Resplendor da glória quer dizer que ele irradia a glória de Deus. Ou seja, Cristo é aquele que revela completamente a glória de Deus. E aquele que é a expressão exata do seu ser, que quer dizer que, ao ver Cristo, nós estamos contemplando também o Pai. Nós estamos contemplando a glória do Pai. Ou seja, Cristo, mais uma vez, é um com Deus, é a expressão exata de Deus, é a expressão exata do poder, da onipresença, onisciência, onipotência de Deus. É esse o Cristo que nós adoramos. É esse o Cristo da revelação divina. E aqui nós fazemos um adendo. E no céu, nós também não vamos conseguir ver a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Ele é Espírito. Ele vai permanecer Espírito. No entanto, pode surgir a pergunta, então nós não vamos ver a divindade? Nós não vamos ver a primeira pessoa e nem a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo? Nós vamos então estar no céu, na Nova Jerusalém, e não vamos vê-lo? Nós vamos vê-lo na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Os irmãos entendam, inclusive, que nós não precisamos, mais uma vez, ficar correndo atrás de outro representante que vem da parte de Deus, porque nós já temos esse pleno representante. Não temos liderança que hoje faça intermediação entre o povo e Deus e o povo, porque esse é o papel de Jesus Cristo. Ele é o profeta de Deus para nós, e esse é o primeiro ofício que nós percebemos nesse texto. O segundo ofício de Cristo, que é o seu ofício de rei. O primeiro ofício é de profeta, ou seja, aquela instituição no Antigo Testamento, o hebreu estava acostumado com o profeta, e o autor de Hebreus está dizendo, aqueles profetas eram imperfeitos, vocês têm o perfeito profeta que é Jesus Cristo, portanto, não voltem atrás. E a segunda instituição e ofício de Cristo é o ofício de rei. Os ofícios de Jesus Cristo então compreendem o ofício de profeta, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Todas as instituições no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus está ressignificando tudo isso. Ele então está dizendo, vocês querem profeta? Não precisa voltar para o judaísmo.
Vocês têm Jesus Cristo. Vocês querem a instituição real de novo, Davi, Salomão, como o esplendor da glória de Israel? Vocês não precisam voltar para esse tempo, porque vocês têm um rei agora, que é o próprio Cristo. E o que o texto revela sobre o ofício real de Jesus Cristo, aquele que tem o governo? A expressão que diz, ou parte do versículo que diz que Jesus Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A mente do judeu, então, se voltava mais uma vez para o Antigo Testamento. E eu quero, então, que os irmãos abram comigo a palavra no Salmo de número 2, que era para onde a mente do judeu provavelmente ia, ao ver que Cristo é esse rei. Salmo 2 nos diz o seguinte, que é um salmo que nós chamamos de um salmo messiânico, aquele que está revelando Cristo, revelando parte da obra de Jesus Cristo para o judeu. E o texto nos diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e conspiram os príncipes, e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Esse rei descrito no Antigo Testamento é Jesus Cristo. E o judeu precisava entender isso. Jesus Cristo, então, exerce a sua segunda função e ofício como rei. E sobre que reino Jesus Cristo está governando? Como o texto diz, ele sustenta todas as coisas. Ele não só é criador, mas ele é sustentador. Ele sustenta a nossa vida. Se há um temor no seu coração de que talvez a sua vida não esteja debaixo dos planos e do governo de Deus, saiba que está. Se você está debaixo da bênção de Deus, de um compromisso com Jesus Cristo, saiba que a sua vida tem um rei. Que o barco da sua vida não está à deriva. Jesus Cristo a está governando, para o seu bem e para a glória dele. Essa é a segunda verdade, o segundo ofício que nós percebemos em Jesus Cristo e que o judeu precisava entender também. Ele é o rei prometido. Davi e Salomão foram reis reconhecidamente amigos de Deus. Contudo, eram reis imperfeitos. E sempre que Davi e Salomão pecavam, o judeu precisava entender: nós precisamos de um rei perfeito. E esse rei está aqui. Nós servimos a esse rei perfeito que é o Senhor. E o terceiro e último ofício de Jesus Cristo que esse texto nos revela é o ofício de sacerdote. Se Jesus Cristo vem da parte de Deus representá-lo diante de nós, nós precisamos também de um representante que nos representa perfeitamente diante de Deus. Mais uma vez, uma instituição da lei mosaica, que o judeu não precisava recorrer mais ao judaísmo, porque Jesus Cristo cumpria todas essas funções. E Jesus Cristo, então, é o nosso sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus de modo perfeito. O sacerdote, no Antigo Testamento, que tinha a função de representar o povo diante de Deus, era imperfeito, tanto que ele não podia entrar no Santo dos Santos quando ele quisesse, mas era uma vez por ano, porque ele era imperfeito. E agora nós temos, então, a figura do sacerdote perfeito, aquele que nos representa de modo perfeito diante de Deus, que é o Senhor Jesus. Observe, então, o que o texto nos está nos dizendo,
E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, nós não precisamos de outro representante diante de Deus a não ser Jesus Cristo. Nós não precisamos de santos, nós não precisamos de nenhum tipo de artifício para chegar até Deus, porque nós já chegamos lá por meio da obra de Jesus Cristo. E nós precisamos então nos apossar dessa verdade, de desfrutar esse caminho que já foi preparado para nós, de entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso ao trono de graça de Deus e desfrutar das bênçãos que de lá vêm até nós. O crente no Antigo Testamento não tinha esse privilégio de poder ele mesmo se achegar diante de Deus. Ele tinha que ir até a figura do sacerdote para que o sacerdote fizesse essa ponte. Mas hoje nós não temos esses impedimentos. A sua dor, os seus medos, as suas angústias, aquilo que você passa durante todos os dias, que você acha que ninguém está vendo, que ninguém está te ouvindo, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, está ouvindo e vendo. E nós precisamos nos apropriar mais disso. Nos apropriar mais de ter esse acesso ao trono de Deus e chorar na presença de Deus e de nos humilhar na presença de Deus e de dizer para Deus onde dói. Nós precisamos muito mais disso, ou nós precisamos apenas disso, do que muitas vezes ir para a rede social desabafar com quem não pode nos ajudar. Atualizar status e dizer que está triste e dizer que está sofrendo, mas com pessoas que mais zombam da nossa dor do que nos ajudam. Nós temos um sumo sacerdote que está fazendo isso por nós. E será que Jesus Cristo está no céu, então, sem nenhum tipo de função? Porque o texto diz que ele assentou à destra da majestade e é superior aos anjos. Será que Cristo, então, está somente sentado junto com o Pai e não está fazendo absolutamente mais nada? Romanos 8:34 nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também, vamos todos juntos? Intercede por nós. Nós temos esse intercessor diante de Deus. Se tem alguém que pode nos ajudar com a nossa dor, se tem alguém que pode nos ajudar com as nossas tristezas, com as nossas calamidades, com as nossas perdas, com as nossas inseguranças, é o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele que é o resplendor da glória de Deus, mas ele também é o nosso representante diante dele. Alguém que tem um sumo sacerdote é alguém que tem uma representatividade diante de outro. Nós temos essa representatividade diante de Deus. E essa representatividade precisa fazer sentido nas nossas horas de dor. Porque eu não preciso, como eu já disse, recorrer a outros recursos, recorrer a outros fatores para ter as minhas questões resolvidas, os meus sentimentos curados, a minha mente sarada, a minha reconciliação com Deus plena. Eu preciso recorrer apenas a Jesus Cristo, porque é Ele quem tem a capacidade para fazer isso. Então, falar da obra de Jesus Cristo é trazer resposta às nossas dores hoje. Nós precisamos, então, olhar mais para a obra de Jesus Cristo, para os seus ofícios, e entender que nós temos esse sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Nós não estamos sendo representados por um Deus que não conhece absolutamente nada da nossa vida, que não sabe o que é adoecer, porque Jesus Cristo, com certeza, sabe o que é doença, porque Ele se encarnou e Ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Jesus Cristo, com certeza, teve dores. Jesus Cristo chorou de noite. Jesus Cristo se decepcionou. Jesus Cristo sentiu angústia. Angústia tal
que o fez transpirar sangue quando estava prestes a ser morto. É por isso que ele pode nos representar, porque ele sabe o que é sofrer. Os irmãos perceberam que nesse texto Jesus Cristo é mostrado como o pleno Deus, o totalmente outro, aquele que é diferente da sua criação, aquele que sustenta todas as coisas, mas Jesus Cristo é aquele que é apresentado também como aquele homem que vira para Zaqueu e diz: eu quero jantar com você à noite. Quem mais pode servir a um Deus dessa forma? Os deuses gregos eram aqueles deuses sádicos que ficavam no Monte Olimpo e se deliciando com a desgraça dos seres humanos e mandando pragas e pestes e castigando. Esses eram os deuses gregos da época, que não se preocupavam com a humanidade. Mas diferente desses deuses falsos, esses deuses gregos falsos e deuses romanos, o nosso Deus é transcendente, mas o nosso Deus ele é imanente. O Deus Criador, que criou os céus e a terra e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, é o mesmo Deus que está dizendo para nós nessa noite: eu quero cear com você. Eu quero entender a sua dor. Eu quero entender por que você chora. Eu quero entender por que você está cansado. Não é que ele não quer entender, não é que ele queira entender, ele já sabe. Mas eu quero ouvir. Qual povo pode dizer isso, queridos? Quem pode dizer que tem um Deus transcendente e um Deus totalmente imanente? Um Deus que senta na nossa mesa. Um Deus que está conosco o tempo todo. E é nessa forma, queridos, que o texto se resume. E é nessa forma que a palavra também se resume. Se nós queremos tratar da dor humana, trazer respostas para a nossa angústia, para os nossos pesares, os nossos medos, leiamos a palavra de Deus e nos atentemos para a obra e para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da história. É Ele quem pode nos recorrer em momentos de tristeza, angústia e sofrimento. Quando a gente tiver incerteza do dia de amanhã. Porque o próprio Cristo disse que até as raposas têm os seus covis e os pássaros têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então falar de escassez também é falar de Jesus Cristo. Ele sabe o que é escassez. E Ele sabe exatamente qual é o medo que você está sentindo nesse momento. Qual é a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza. E é por isso que Ele nos convida: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a gente se aproprie dessa obra de Jesus Cristo e dos ofícios dele, e não fiquemos nos apropriando de coisas que não vão resolver a nossa dor, não vão resolver as nossas angústias, mas depositemos aos pés do Cristo que padeceu e que ressuscitou tudo aquilo que nos angustia, para sermos sarados. Essa é a resposta de Deus para nós, desse Cristo que é rei, que é profeta e que é sacerdote. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a sua palavra nos revela tanto conforto, no momento em que tem tantas vozes no mundo querendo nos aconselhar, no momento em que o mundo está dizendo que a sua palavra precisa ser atualizada para se amoldar aos nossos sentimentos e aos nossos pecados. A sua palavra nos diz que Jesus Cristo já encerrou essa revelação e nada precisa ser atualizado. O que nós precisamos é rever os nossos conceitos em relação a essa Escritura. Porque se tem algo indo contra a sua palavra, o erro não está nela, mas em nós. E nesse momento eu te peço que venha ao encontro do nosso coração, das nossas dores e angústias, e Ele nos apresente esse Cristo que é sacerdote, que pega na nossa mão e nos leva até o seu trono de graça. Que é um Cristo criador, sustentador, mas é o Cristo que anda conosco no caminho. Que o nosso coração realmente se volte para esse Cristo, e que a nossa semana se inicie
tendo a plena certeza de que o Deus que está no nosso coração é o Deus que está sustentando o universo apenas com o poder da sua palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós queremos servir. É o Deus que se preocupa conosco. É o Deus que cuida do cosmos, cuida do universo, mas é o Deus que cuida do nosso coração também. Muito obrigado por tudo isso, Senhor Deus. E é no nome desse Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Deus nos abençoe.